Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado a Deus, o nosso Pai eterno. Vamos então dar início ao nosso culto racional. A ciência moderna busca, por meio do conhecimento científico e tecnológico, a longevidade humana, com a esperança de alcançar o estado de imortalidade. A palavra de Deus nos apresenta de forma simples, sem julgo e sem fardo pesado, o segredo da longevidade. Portanto, o tema de hoje do nosso sermão é o segredo da longevidade. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículos 21 ao 24. Gênesis, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu vou repetir então esta última frase. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Viver na presença de Deus é um privilégio. Enoque, o sétimo homem depois de Adão, seguiu piamente a Deus, considerando os ensinamentos de seu pai Jared em amar a Deus e viver para Deus. Portanto, Jared, pai de Enoque, ensinou a Enoque o que é amar a Deus e viver com Deus. No texto base lido de Gênesis, capítulo 5, versículos 21 ao 24, temos por duas vezes a expressão andou Enoque com Deus, significando que Enoque viveu uma comunhão íntima com Deus, em obediência, ou seja, todos os pensamentos e ações de Enoque estavam voltados para o Senhor, sendo então esta condição um privilégio que todo e qualquer ser humano deve experimentar, isto é, estar na presença de Deus. Andar com Deus. A longevidade de Enoque, ele foi pai aos 65 anos e depois disto ele viveu mais 300 anos na terra, fazendo então um total de 365 anos. E então foi tomado pelo Senhor, demonstrando que a longevidade é uma promessa de Deus para as pessoas que resolvem andar com Deus. Então, se em nosso coração resolvemos andar com Deus, existe uma promessa para a sua vida: longevidade na terra, longevidade no céu. No Salmo de número 91, versículos 14 ao 16,
está registrado esta promessa de Deus para o ser humano que anda com Deus, para a pessoa que anda com Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 91, versículos 14 ao 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-eis a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Portanto, aqui nós não temos só a promessa de longevidade. Nós temos aqui várias promessas com uma condição. Qual é a condição? Ele diz, porque a mim se apegou com amor. Aí o que é que acontece? Deus nos livra. Deus nos põe a salvo. Deus, quando a gente invocar o nome dele, ele responde. Porque nós conhecemos o nome dele. Na angústia, sempre vai estar conosco. E um dia vai nos glorificar. E muito mais importante, vai nos dar longevidade. E mostrar ao nosso coração a salvação do Senhor. Isso é muito lindo, como promessa de Deus para aqueles que andam com Deus. Lembrando que Enoque andou com Deus e o Senhor tomou para si. Enoque, então, quando o Senhor tomou para si, não experimentou a morte física. A Bíblia Sagrada relata que apenas 2 homens não experimentaram a morte física. Enoque e Elias tiveram em épocas de vida diferentes 3 coisas em comum: o andar com Deus, o exercer a fé racional em Deus e a de serem profetas do Senhor. 3 coisas em comum dos 2 homens que não passaram pela morte física, foram tomados pelo Senhor. Andar com Deus, exercer uma fé racional no Senhor e a de serem profetas de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Este aqui é um texto da carta aos Hebreus, capítulo 11, 5, da galeria dos heróis da fé. Enoque está registrado nesta galeria. Judas 14, 15, e este Judas aqui é Judas, o meio-irmão de Jesus, escreveu: quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Enoque como profeta, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias
que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios proferiram contra ele. Portanto, aqui nós temos Enoque, lá no princípio da criação, profetizando a segunda vinda do Senhor Jesus para julgar toda a humanidade. Voltando então ao tema do nosso sermão, nós estamos falando sobre o segredo da longevidade. Nós vamos agora usar um texto base deste sermão, porque esta passagem de Enoque foi um preâmbulo do sermão, que está escrito em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, versículos 28 ao 30, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos falar com Deus em oração? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as suas mãos em seu coração. Vamos falar com o Senhor. Soberano e eterno Deus, para nós é um privilégio estarmos na Tua presença, segundo o nome grandioso, perfeito do Senhor Jesus. Que alegria, ó Deus! Temos a oportunidade de estarmos diante de Ti para invocar o Teu nome, para Te conhecer cada vez mais, para entregar nas Tuas mãos a nossa vida, porque confiamos no único e verdadeiro Deus do universo. Te agradecemos pela salvação, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, em sair da Tua majestade, se despojar, ó Deus, do Teu trono, para vir a este planeta, ser crucificado numa cruz, morrer, ser sepultado, mas ao terceiro dia, no terceiro dia, ressuscitado, vencer a morte. Obrigado pelo Teu plano de salvação. Obrigado pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Obrigado pelos livramentos que muitas vezes nem tomamos conhecimento, mas Tu estás ao nosso lado, à nossa frente, na retaguarda, nos guardando, nos protegendo. Neste momento de súplica, ó Deus, eu quero agora invocar o Teu poder, o Teu consolo para as pessoas que sofreram as consequências do terremoto na Turquia e na Síria. Prédios vieram abaixo, Senhor. Quantas vidas foram ceifadas. E neste momento, eu oro em favor de todas as pessoas que lá estão desesperadas,
muitos deles não sabendo onde estão os seus entes queridos, perdidos, na escuridão, no frio, com a sua casa totalmente destruída. Meu Deus, vai ao encontro deles, consola, abre as portas para o socorro material, mas também espiritual. Que cada alma, que cada ser ali encontrem forças no teu ser, no teu nome, para enfrentar esta situação tão difícil. Que dói no nosso coração, Senhor, ver as imagens do sofrimento daquele povo. Uma terra que outrora a expansão do cristianismo foi total. Especialmente as igrejas mencionadas no Apocalipse. Oh, meu Deus, tem compaixão e misericórdia deste povo. É assim, meu Deus, no nome de Jesus, que nós oramos com fé. Amém. Neste texto de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30, Cristo começa dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, neste texto, Jesus estava repreendendo o domínio religioso. Muitos pensam que esse vinde a mim é por causa das dificuldades, das intempéries, das adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas Jesus não estava a falar deste contexto, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que vence o mundo é a fé racional. As tradições religiosas, carregadas com seus cerimoniais, rituais, ordenamentos ditos espirituais, e muito especialmente extensas regras humanas impostas, segundo interesses próprios, utilizando-se da blindagem sagrada, impõe às pessoas um grande jugo e peso de responsabilidades que afligem a alma destas pessoas e que promovem cansaços e sobrecargas físicas, mentais e espirituais. Jesus estava falando deste domínio religioso sobre as pessoas, que provocam doenças mentais e espirituais. São julgos desnecessários, que promovem já numa consciência ferida, em suas próprias convicções de fé, uma inútil diligência religiosa, que em nada eleva a vida espiritual. Pelo contrário, fragiliza e remete as pessoas a viverem regramentos que nada tem a ver com a obediência a Deus, que nada tem a ver com a fé
e o que é mais triste, não nos levam a um encontro verdadeiro com Deus. Este é o jugo pesado, o fardo pesado que Cristo está a se referir. O domínio religioso com os seus ordenamentos ditos espirituais. E por isso, ele diz: vinde a mim, a pessoa de Jesus. Jesus, como já mencionei neste texto, não estava aludindo tão somente aos julgos no que se refere aos problemas, a sofrimentos, a doenças, a tristeza, que muitos interpretam desta forma, e somente desta forma. Jesus não estava aludindo tão somente a dificuldades que enfrentamos em nossas respectivas vidas no dia a dia, mesmo porque Jesus disse em outra parte da Bíblia: no mundo tereis aflições. Faz parte da nossa vida a aflição, a adversidade, e temos que enfrentar pela fé racional, porque Cristo também disse que o que vence o mundo é a fé. O que vence as adversidades é a fé. O que vence as dificuldades é a fé. Mas neste texto, Jesus estava censurando o domínio religioso que à época dele se refletia pelos escribas e fariseus. E que isso se reverbera, vamos dizer assim, na atualidade. O domínio religioso. Jesus estava se referindo ao fato de que, além das pessoas terem que cumprir a lei de Moisés, dada por Deus, e de fato eles teriam que cumprir a lei de Moisés, porque Jesus cumpriu. Mas além disso, o domínio religioso dizia que eles tinham que cumprir com pesados jugos de leis, de ordenamentos, de regramentos, de rituais, de cerimoniais, para serem salvos. Adensando ou agregando à salvação mais leis, mais ordenamentos, mais julgos e fardos pesados, desnecessários. Todos desnecessários, que nada tinham a ver com a perfeita comunhão com Deus, provocando então nas pessoas cansaços e sobrecargas mentais de culpabilidade. Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim. Somente Jesus nos dá descanso mental e espiritual. Presta atenção, guarde muito bem isso. Guarde muito bem esta frase que eu estou a proferir para você. Somente Jesus nos dá o descanso mental e espiritual. Somente Jesus nos dá saúde mental e espiritual. Jesus disse: vinde a mim. Então Jesus nos conclama a ter um encontro pessoal com Ele. Jesus nos conclama a ter um encontro pessoal com Ele. A busca do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Vinde a mim.
Busquemos a Jesus. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele cura as pessoas para aliviar o sofrimento. Jesus, ele ressuscita o morto para retornar à vida e retirar a tristeza de luto. Jesus, ele prega a salvação pelos seus profetas, por causa da sua compaixão e misericórdia diante da situação desesperadora dos pecadores, que marcham celeremente para uma condenação eterna, em lugares inóspitos de sofrimento eterno. Mas tem uma coisa muito importante, muito mais importante, vamos dizer assim, a nível espiritual. Jesus liberta a pessoa, o ser humano, da opressão de qualquer ordem. Jesus liberta da opressão sobre o ser humano de qualquer ordem. E, portanto, se você tem uma vida se sentindo oprimido pelas circunstâncias de qualquer ordem, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus estava aqui a falar do domínio religioso, que se perpetua desde o princípio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomar o jugo de Jesus significa cumprir humildemente a vontade dele e permitir que Jesus oriente, dirija e presida a sua vida. E isto nós aprendemos em um só lugar, na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E sabe o que acontece? E achareis descanso para a vossa alma. Porque o jugo de Jesus é suave. O jugo de Jesus é a graça. Não é obrigação de cumprimento de ordenanças, de rituais, de cerimoniais, de regras humanas. O jugo de Jesus é suave. É a graça de Jesus. O fardo dele é leve. Não é pesado para nós carregarmos nos ombros, nem na nossa mente. Os ensinamentos de Jesus é leve para a nossa saúde mental e espiritual. Só Jesus pode mostrar à alma do ser humano a salvação e a vida eterna. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Só Jesus pode lhe mostrar a sua alma, ou seja, ao seu ser, a salvação e a vida eterna. Que é a verdadeira condição de descanso mental e espiritual. Que alegria maior existe do que você saber que é salvo em Cristo Jesus. E aqui é o segredo da longevidade. Porque Cristo vai te dar longevidade aqui na terra, como deu a Enoque. Mas muito mais do que isso, a tua vida vai continuar no céu eternamente. Então o segredo da longevidade é ir ao encontro de Jesus. Andar com Deus como Enoque andou. E Deus o tomou para si. Portanto,
A verdadeira condição de descanso mental e espiritual para uma pessoa é andar com Jesus. Ou seja, a liberdade da vida. Não estar preso a algemas de ordenamentos religiosos inúteis. Pois andar com Jesus não é duro. Andar com Jesus não é duro. Andar com Jesus não é difícil de suportar. Porque ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Numa síntese, então, do que nós falamos, você não vai encontrar em lugar nenhum, em pessoa nenhuma, o descanso mental e espiritual, a não ser em Jesus. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, os meus ensinamentos, os meus ordenamentos, os meus mandamentos, e não o de mandamentos de pessoas. E aprendei de mim. E aprenda de Jesus. Aonde? Na palavra. Porque Jesus é humilde de coração e manso. E sabe o que você acha em Jesus? Você acha descanso para a vossa alma. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Eu quero dizer a você que a cada dia eu me esforço em andar com Deus. Abraçar o jugo de Jesus, que é leve e suave. Porém, andar com Deus necessita obediência a Ele. Necessita o exercício de uma fé racional, desprovida de emoções, ainda que como seres humanos somos emocionais. Andar com Jesus necessita proclamar universalmente a salvação em Cristo Jesus às outras pessoas. Obediência, exercício da fé racional, proclamação da palavra. Foi o que Enoque fez. O nome de Enoque está na galeria da fé, dos heróis da fé. Enoque profetizou que Jesus voltaria a este mundo para julgar as pessoas. Ele veio para salvar e agora volta para julgar, para o juízo final. Eu tenho um desejo ardente aqui no meu coração, tá? Que você que ouviu hoje esta mensagem celestial se coloque na mesma condição de Enoque, que andou 365 anos com Deus na terra. E agora anda com Deus eternamente no céu. É verdade. Jesus, ele passou pela morte física na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para nos conceder vida eterna. Mas Jesus ressuscitou, vencendo a morte eterna, para que um dia, o dia da volta do Senhor, como foi profetizado por Enoque e outros profetas, os mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente, venham a ressuscitar, vencendo também a morte eterna.
quero te dar uma melhor notícia do que essa. Porque eu falei aqui, os mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente, vão ressuscitar na volta do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja, vencendo então a morte eterna. Mas quero te dar uma melhor notícia. E essa melhor notícia é que, por ocasião da volta de Jesus a este planeta para arrebatar a sua igreja, se você estiver vivo, física e espiritualmente, ou seja, não passou pela morte física, por exemplo, agora, nesse momento, estamos vivos fisicamente e espiritualmente, Jesus retornando, então, nós vamos experimentar o que Enoque experimentou. Ser tomado por Deus, ou seja, o nosso corpo que é corruptível será transformado para um corpo incorruptível, glorificado, igual ao corpo ressurreto de Jesus. E aí nós seremos um Enoque, experimentaremos a mesma coisa que Enoque experimentou, ser tomado pelo Senhor, diretamente para os céus e viver eternamente com Ele. E assim o seu nome não estará escrito na galeria dos heróis da fé, como está aqui o nome de Enoque, na carta aos Hebreus capítulo 11. Mas seguramente, se você confessar os seus pecados a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, reconhecer Ele como seu Salvador e seu Senhor, o seu nome estará escrito no livro da história da humanidade, como aquele ou aquela que andava com Deus e foi tomado pelo Senhor, não passando pela morte física, para viver eternamente com o Senhor nas mansões celestiais. Glória a Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 50 ao 58, diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção é herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aí está o segredo da longevidade. Vinde a mim. Ou seja, busquemos a presença, a pessoa do Senhor Jesus. Vamos então fazer uma oração final agradecendo o Senhor por esta palavra proferida diretamente do trono da graça.
Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de ouvirmos a palavra proferida diretamente da tua mente, da tua boca, para os nossos ouvidos, para o nosso coração, para a nossa consciência, para a nossa alma, e ser efetivamente transformada em ação. O Senhor foi muito claro. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E nós, ó Deus, não temos para onde ir, a não ser para o Senhor. Como disse o apóstolo Pedro, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nos concede, ó Deus, paz, saúde, prosperidade, o desejo ardente no coração de uma chama acesa, de forma permanente, na busca do teu Santo Espírito, na oração, no jejum e na palavra. Nos livra de toda e qualquer dificuldade, adversidade. Nos ensina a enfrentar pela fé racional. Nos livra, ó Deus, do domínio religioso, que como veneno nos mata, nos oprime. O Senhor mesmo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor, por este socorro. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na vida de cada um. Te apresento agora a todos que estão a participar deste culto racional, Palavra do Senhor. Que o Senhor conceda a todos uma fé inabalável, uma convicção plena do teu Evangelho. Que todos nós possamos marchar celeremente para o alvo, que é a mente e o caráter de Cristo. Que nós possamos viver o Evangelho de Cristo de forma genuína, sem subterfúgios, sem fingimentos. Que nós possamos, como fez Enoque, até o dia em que seremos arrebatados, andar com Deus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade da sua participação neste culto racional denominado Palavra do Senhor. Bênçãos especiais para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.